Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A, 31ª rodada. Um jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco da Gama em permanecer na Série A, fora de casa contra o Cuiabá, que conseguiu uma vitória espetacular na última rodada em cima do líder do campeonato, Botafogo. Que nos meus cálculos ali, eu imaginei uma vitória do Cuiabá. Eu tenho quase que certeza que eu coloquei vitória do Cuiabá em relação ao Botafogo. Eu tenho quase que em relação ao Vasco da Gama. Mas não foi isso que deu. Cuiabá 0, Vasco da Gama 2. Resultado muito importante. Muito mais importante que qualquer desempenho, de que qualquer coisa, são os 3 pontos nesse momento para o Machão da Gama. E é sobre esse jogo, rapidamente, que a gente vai falar nesse dia de finados, 2 de novembro, que a gente acaba lembrando de muitas pessoas. Eu tenho muitas pessoas que se foram, que me faz muita falta, mas é doído falar para alguns, né? Para outros não tanto reagem de maneira mais tranquila com isso, outros têm muito medo de falar sobre o assunto, mas faz parte da vida. Nascer e morrer uma felicidade e uma tristeza, faz parte, mas que é doloroso você perder alguém que você ama, realmente é bem complicado. Então, vamos falar sobre Cuiabá 0, Vasco 2. Então peço a você, meu amigo torcedor do Cuiabá, meu amigo torcedor do Machão da Gama, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro, do canalzinho com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Galera, vamos lá para a gente falar aqui sobre esse jogo. Eu queria ver se eu tinha colocado o resultado em algum lugar, cara. Queria ver se eu tinha feito esse resultado, colocado em algum lugar, mas eu acho que eu só coloquei o da Série B, o da Série A, eu acho que eu não fiz. Para mim poder, né, ver se eu tinha colocado certo ou errado. Mas vamos lá, vamos de cara aqui para a classificação. Bom, com esta vitória do Vasco da Gama, que está brigando contra o rebaixamento, o Vasco da Gama continua na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, passou o Goiás, porque o Goiás estava jogando, jogou depois, e o Goiás perdeu para o Bragantino, perdeu em casa para o Bragantino de 2-0, então trocou de lugar, o Goiás cai para a 18ª colocação, e o Vasco vai para 17º com 34 pontos. O Vasco está a 3 pontos do Santos, que tem 37, e a 3 pontos do Bahia, que também tem 37. E nesse momento que eu estou gravando, está jogando São Paulo e Cruzeiro. Nesse momento o jogo está 0-0. O Cruzeiro, que também tem 37 pontos, com esse empate, está indo a 38. Ou seja, o Vasco está a 3 pontos de pelo menos 2 times nessa briga contra o rebaixamento. O Vasco tem 9 vitórias. Bom, se na próxima rodada Bahia ou Santos perderem e o Vasco ganhar, o Vasco vai ficar com o mesmo número de pontos, ou de Santos ou de Bahia, ou dos dois, e o mesmo número de vitórias, 10. Aí o problema é o saldo de gols. Então, na próxima rodada, o interessante para o Vasco é o Vasco ganhar o jogo. O Vasco, se eu não estiver enganado, tem um clássico contra o Botafogo, jogo complicadíssimo, e o Botafogo está num momento psicológico não muito bom. Depois da derrota de virada para o Palmeiras, o Vasco tem que aproveitar esse momento de instabilidade do Botafogo.
Lógico, o time do Botafogo é superior ao do Vasco. Mas o Vasco tem que fazer um caldeirão em São Januário. Um caldeirão. O jogo, se eu não estiver enganado, é na segunda-feira. E aproveitar esse momento de instabilidade. Por quê? Porque provavelmente, vou até dar uma olhada aqui, rápido, meu amigo torcedor do Vasco. Na próxima rodada, o Palmeiras joga no sábado contra o Atlético Paranaense. Então, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras já empata em número de pontos com o Botafogo. O Botafogo vai continuar com o jogo a menos, mas já empata em número de pontos. E um detalhe, para vocês terem uma ideia, meu amigo torcedor do Vasco, como esse jogo vai ficar importante. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai para 59 pontos, vai ficar com 17 vitórias. Só não vai passar o Botafogo, porque o Botafogo tem 18, mas fica com o mesmo número de pontos. Então o Botafogo, quando for jogar contra o Vasco da Gama na segunda-feira, ele já vai saber o resultado. Se o Palmeiras estiver colado com 59 pontos, a gente sabe como é o Botafogo, né? É o mundo contra a gente, o campeonato está marcado, não querem que o Botafogo ganhe, a CBF quer que o Palmeiras seja campeão, o presidente da CBF tem que sair. O cara compra o Botafogo e está desmerecendo o campeonato dele. O dono do Botafogo está desmerecendo o campeonato dele. Bom, se está desmerecendo é porque não acredita, então sai do campeonato. Essa é a minha opinião. E, sendo bem franco, é mais um chororô. Minha opinião. Então, o Vasco vai ter que aproveitar esse momento do Botafogo de chororô intenso. Que tá em tudo quanto é lugar. E depois o botafoguense não quer ser sacaneado. Então, cara, o Vasco vai jogar contra o Botafogo. Se o Vasco ganhar, o que o Vasco tem que torcer para sair da zona de rebaixamento? Que o Santos perca. O Santos perdendo, o Vasco passa o Santos. Por quê? Porque vai ficar com o mesmo número de pontos do Santos, o mesmo número de vitórias, só que o Santos tem menos 19 de gol, saldo. E o Vasco tem menos 10. Ou seja, no saldo de gols, o Vasco troca de lugar com o Santos. Então o Vasco tem que ganhar na próxima rodada e o Santos perder. Simples assim. E o Cuiabá. O Cuiabá está aí na 10ª colocação, com 40 pontos. Pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que está jogando nesse momento. Nesse momento está empate. O São Paulo está com 40 pontos, igual o Cuiabá. Só que o Cuiabá tem 11 vitórias e o São Paulo 10. Se o São Paulo vencer esse jogo, vai a 42 e aí passa o Cuiabá. Então, o Cuiabá nesse momento é o 10º, mas pode cair para a 11ª colocação com 40 pontos, ficando ali a 6 pontos do Vasco da Gama. É um confronto mais ou menos direto, mas o Cuiabá mantém ali 1, 2, 3, 4, 5 times entre ele e o Vasco da Gama. Ainda está numa posição confortável, com uma margem de 6 pontos. São 2 jogos faltando 7. Ou seja, para o Cuiabá falta 5. E aquela linha de corte de 45 pontos, faltando 21, basta 5. Então, acho que o Cuiabá, a gente não coloca, eu pelo menos não coloco o Cuiabá com risco de rebaixamento. Para mim colocar o Cuiabá, eu vou colocar o São Paulo, o Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro, o Bahia, Santos. Todos esses antes do Cuiabá. Então, eu não vejo o Cuiabá com perigo de rebaixamento, até pelo grande número de times que tem entre o Cuiabá e o rebaixamento, e a margem de 6 pontos. E o jogo? Cara, o primeiro tempo, o jogo não foi muito acelerado. Vi o jogo, vi os comentaristas falando que estava uma temperatura muito alta. Então o jogo foi meio molengo-tengo, né? Essa palavra, quem fala não sou eu, é o Luiz Penido, narrador muito conhecido, famoso aqui no Rio de Janeiro, mas acho que no país também é conhecido, que ele fala molengo-tengo. E eu gostei da palavra. O jogo estava meio muxoxo, os jogadores não aceleravam muito, teve a parada, né, para hidratação. Teve um ou outro momento ali de perigo. O maior perigo que teve foi uma cabeçada do Davidson para trás. Mas um jogo onde, taticamente, os dois times tinham as suas referências, o que
o que fazer, mas não foi um jogo acelerado, foi um jogo aonde, para resumir o primeiro tempo, os dois times não queriam perder. Então foi um jogo meio amarrado, que nenhum dos dois queria sair atrás no placar. Então, foi bom? Não, o jogo não foi bom, foi meio mais ou menos justamente por causa disso. Nenhum dos dois queria perder e estava muito calor. No segundo tempo, o jogo foi mais aberto. E o que aconteceu no segundo tempo? Bom, para mim resumir, o que aconteceu no segundo tempo, na minha opinião, foi muito parecido com o que aconteceu em Botafogo e Cuiabá. O que aconteceu em Botafogo e Cuiabá? O Botafogo martelou, mas quem fez o gol foi o Cuiabá. O Cuiabá segurou e aproveitou uma falha do Botafogo e pum, foi lá e meteu o gol. Certo? Mas foi o Botafogo que martelou. O que aconteceu no segundo tempo foi isso para mim. Aquele veneno que o Cuiabá aplicou no Botafogo, ele foi picado por esse veneno pelo Vasco da Gama. Que o Cuiabá foi, martelou, começou a martelar, mas quem faz o gol é o Vasco da Gama. Aí o Vasco faz o gol. Cadê? Faz o gol. Logo no início do segundo tempo, ali mais ou menos com 8 minutos do segundo tempo, faz o gol com Gabriel Peck e vai segurando o jogo. Só que o Cuiabá vai martelando, criou oportunidades, poderia empatar, teve chance de empatar o Cuiabá. O Vasco não estava fazendo uma marcação tão boa assim, estava batendo nervosismo. O Cuiabá conseguia criar jogadas, conseguia jogar a bola dentro da área. O Cuiabá foi martelando, a bola não entrando. O goleiro do Vasco fazendo algumas defesas, como sempre faz. E no finalzinho do jogo, numa jogada brilhante lá, do Orelhano, ele passa por uma porrada de jogador ali e mete um golaço, fazendo 2-0. Mas basicamente o que aconteceu foi o que aconteceu em Cuiabá e Botafogo. O Botafogo bateu, o Cuiabá foi lá e meteu o gol. Foi a mesma coisa. O Cuiabá tomou o gol, começou a agredir, só ficar com a bola, jogar mais, criando ali algumas oportunidades, algumas chances, faltando um pouquinho de refino no ponto final, no toque final. O Vasco foi se defendendo como dava. O Vasco deu algumas brechas, poderia ter tomado empate, como aconteceu no jogo contra o Goiás. Deu uma certa sorte, alguns lances ali o Vasco, e no finalzinho ainda conseguiu fazer o segundo. Então foi essa a tônica no jogo. No primeiro tempo, nenhum dos dois queria sair perdendo. E no segundo tempo, o Vasco faz o gol, no início do segundo tempo. O Cuiabá bate, mas não consegue o gol. E no finalzinho, o Vasco sacramenta fazendo 2-0. Foi um bom jogo? Foi um jogo animado no segundo tempo. Aonde o Cuiabá tentou mais, mas quem foi mais feliz foi o Vasco nas oportunidades que teve. Então, irmão, justo o placar. Mas muito mais do que o desempenho e placar, são os 3 pontos a favor do Vasco que a gente falou aqui quando falamos da classificação. E na próxima rodada, como eu disse, teremos Vasco e Botafogo na segunda-feira, e também na segunda-feira Santos e Cuiabá. O Vasco da Gama tem que torcer para o Cuiabá ganhar do Santos. O Cuiabá tem que ganhar do Santos. O Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. Em casa o Cuiabá não está bem, mas fora de casa o Cuiabá está bem. Então o Vasco tem que torcer para o Cuiabá, que fora de casa está indo bem, ganhar do Santos. Porque se o Vasco ganha do Botafogo, ele coloca o Botafogo em crise, o Botafogo entra em crise e pode sair da zona do rebaixamento com a derrota do Santos, que está empolgadaço, né? Santos está empolgadaço aí com a vitória em cima do Flamengo. Não é para ficar empolgado com a vitória em cima do Flamengo. Ganhar do Flamengo hoje, sinceramente, não é muito difícil. Mas a gente entende também o Santos. Então, cara, é isso. Na próxima rodada, o Cuiabá joga fora de casa contra o Santos. E o Cuiabá é sempre perigoso fora de casa. Sempre muito, muito perigoso. É mais fácil o Cuiabá ganhar fora do que em casa. E o Vasco da Gama tem um clássico carioca contra o Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.